Todo mundo quer ser filho de Deus, não quer, irmãos? Amém. Mas filho de Deus só aquele que tem atitude. As pessoas confundem muitas coisas, né, irmãos? A obra não salva ninguém. É verdade, não salva não. Quem salvou, quem trabalhou, quem pagou foi Jesus. Mas todo salvo tem obra. Se não tiver, ele é cortado e lançado no fogo. Assim está escrito, assim será. Ninguém mudará isto. Podem até se desculparem que não precisam fazer nada, ou então não são salvos. Imagine, você ganha um pé de laranja da Seleta, ou laranja Bahia, que são laranjas muito doces. Eu digo para você, isso aqui é uma laranja ótima. Planta no seu quintal. Mas ela não precisa dar fruto. Ela já é laranja. Aí então ela cresce, faz sombra e cadê o fruto? Ocupando o espaço de uma árvore frutífera. Então é cortada e lançada fora. Pois está escrito que o machado toda árvore, pois que não é fruto. Eu não sei por que fazem tantas confusões com essas coisas. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, como o diabo tem cegado os crentes. O mundo já está na cegueira, mas nós temos visto crente cego. Irmãos, Jesus também falou isso para os doutores, para os religiosos. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no abismo. Eu não posso fechar os olhos para a verdade. Eu tenho que provar a mim mesmo. Se eu sou o Senhor, a minha vida tem que mudar em todos os aspectos. Mudar sentimental somente não. Mudar intelectualmente somente não. A minha mente mudar, que agora eu penso nas coisas de Deus. Não, eu tenho que praticar. Jesus me falou, aquele que ouve as minhas palavras e pensa, eu vou comparar um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Foi isso? Não. Aquele que ouve as minhas palavras e medita, eu vou comparar um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Não. Vem a prática, fazer. Porque quando você faz, você demonstra para o mundo e para você mesmo que existe mudança, existe uma transformação. Você mudou. Você andava nu, agora com temor você não quer andar nu, porque você não quer ser como os demais. Você quer ser como está escrito na palavra de Deus, que Pedro colocou uma túnica para nadar, para encontrar com Jesus. Estando ele só com a peça de baixo, e as pessoas querem tirar a roupa para encontrar com Jesus, enquanto Pedro colocou a roupa para encontrar com Jesus, para nadar. Olha, uma túnica parecida com esses roupões das varoas aqui, para nadar com isso não é fácil não, hein? Com roupa pesada, aquelas roupas pesadas, mas a reverência e o temor e a obediência e a santidade estão em primeiro lugar. Em primeiro lugar a justiça. Em primeiro lugar a justiça e o reino dos céus. As outras coisas com certeza não é, serão acrescentadas. Então primeiramente as coisas santas do Senhor. Aleluia. Irmãos, nós vamos ficar de pé e vamos abrir nossas Bíblias em 1 João, Epístola, capítulo 3. Todos acharam a Escritura? Amém. Nós iremos ler 3 versículos que diz assim: vede com grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo nos não conhece, porque o não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é o
qualquer que nele tem esta esperança de ser igual a ele, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Aleluia. Você dá, irmãos? Iremos falar da glória do nosso ser em Cristo Jesus, do corpo que havemos de herdar, de ter. Ninguém vai entrar com este corpo no céu. Talvez uma dúvida possa surgir nos irmãos e fazer uma pergunta para mim: mas pastor, já vi vários testemunhos de pessoas que foram ao céu e que viram pessoas e reconheceram as pessoas. Sim, o Senhor é muito sábio. Há irmãos que não têm ainda condições nem de entender essas coisas. E na verdade, para a compreensão de muitos servos do Senhor, Deus mostra as pessoas lá no céu como elas são aqui na terra. Mas nem sempre os testemunhos são iguais. Há muitos outros testemunhos que foi mostrado a Abraão, foi mostrado aqueles varões do passado como uma pessoa jovem e de um corpo diferente. O corpo que agora nós temos não é o corpo que havemos de ter. Há muitas pessoas que fazem confusões com isso, achando que esse corpo aqui vai passar por uma transformação. Mas essa transformação é compreendida da seguinte maneira: parece que vai entrar dentro de um forno e ela vai ser solidificada e vai ser uma carne diferente. Mas a Escritura é muito clara quando diz, irmãos, quando Paulo fala ali, a respeito, semeia-se o corpo animal, ressuscitará o corpo espiritual. Paulo explica, muito bem, que a carne e o sangue não herdam o reino dos céus. É um assunto um pouco polêmico, porque lá no Velho Testamento ainda não se tinha dado entendimento ao povo a respeito da nossa nova glória, do novo corpo. Então Deus fez uma promessa que os que estavam no pó da terra, no orvalho da terra, lá em Isaías, muitos que dormem no pó da terra, iriam ressuscitar. Iriam ressuscitar. E isso vai acontecer sim, porque haverá 1000 anos de paz sobre a terra. Os que já dormem em Cristo Jesus, com que corpo virão para reinar aqui na terra? Certamente com o mesmo corpo. Não aquele corpo cansado, doente, mas um corpo desse de carne, como os anjos vêm ao mundo, ou vieram ao mundo muitas vezes. Mas eu faço uma pergunta, conforme está escrito aqui: qual é o corpo que nós herdaremos eternamente? Não este corpo aqui. Teremos um corpo de glória, um corpo diferente, onde não existe sangue correndo em nossas veias, nem sangue de outra forma. É um corpo diferente, porque nós conhecemos somente esse corpo. Nós não conhecemos o corpo do Senhor, a glória do Senhor. Nós sabemos que Jesus, quando ressuscitou, ele ressuscitou com o mesmo corpo. Seu corpo não foi corrompido por verme, por nada dessa natureza, não se desfez. Jesus ressuscitou com o mesmo corpo, e aquele corpo, ele esteve com os discípulos com aquele corpo durante um espaço de 40 dias ou mais. Irmãos, mas a Escritura diz que quando o apóstolo Paulo teve um encontro com Jesus, Jesus já não apareceu com aquele corpo. A glória era tão grande que o brilho era maior do que o brilho do sol. Foi necessário o Senhor manifestar assim para o apóstolo Paulo e depois confirmar para João. Imaginem os discípulos terem visto Jesus só no corpo, e o apóstolo Paulo, que veio por último, viu ele em glória. Então os discípulos precisavam também ter uma confirmação. Então lá na ilha de Patmos, João, quando teve aquela revelação, que é o livro do Apocalipse, quer dizer, a revelação, ele ouviu uma voz que falava com ele. Quando ele voltou-se para trás e viu então 7 castiçais.
7 castiçais, 7 suportes de lâmpadas. E no meio dos 7 castiçais ele observou um semelhante ao Filho do Homem. A aparência era do Filho, mas a glória era outra. Quando ele olhou para os seus olhos, era chama de fogo, seu rosto como sol. Seus cabelos não eram aqueles cabelos que Jesus tinha com 30 e poucos anos, 33 anos. Os cabelos eram brancos, mas branco como a neve. Espero que o meu chegue lá, né? Quase ficando branco, está quase branquinho essa cor. Eu sempre digo, não fiquem tristes não, mas quem pinta cabelo está tapando a verdade com mentira, porque a pintura é uma mentira. Os seus cabelos, conforme vão ficando grisalhos, é uma verdade. Não é relaxamento, é testemunho. O que nós chamamos de testemunho, o diabo chama de relaxamento. Eu estou relaxado com o meu cabelo, está penteadinho, está aqui cortado, está aqui todo grisalho do jeito que o Senhor ordenou. Tu vai ficar com o cabelo grisalho, amém? Isso aqui está pregando, porque conforme vai passando o tempo, ele vai ficando branco. O que significa isso? Significa a vida da igreja. A igreja começa cheia de manchinhas, mas conforme vai passando o tempo, ela vai se santificando, se solidificando na verdade, né? Suas vestes vão ficando branquinhas como a neve. A glória então do Senhor Jesus não é mais aquela glória. Ele certamente vai viver aqui na terra com um corpo, talvez deste, né? Porque acho que ninguém vai ficar olhando e nem poderá olhar a glória do Senhor aqui nos 1000 anos de paz. Então vai cumprir a profecia que os que dormem no pó da terra vão ressuscitar e vão reinar com Cristo, pois lá no livro de Zacarias está escrito, no capítulo 14, eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Não são anjos que vão estar aqui, é os santos que estão, né, no paraíso, que vão vir a reinar com Cristo durante 1000 anos. Muitos serão sacerdotes, outros serão reis, porque o mundo, né, será governado por Jesus, e muitos do povo serão sacerdotes e reis para governarem aqui segundo o governo do Senhor Jesus Cristo. A rocha que Daniel viu, né, na verdade não foi Daniel que viu, né, foi o rei Nabucodonosor, aquela pedra que foi cortada sem mão, quebrou a estátua e ela se estabeleceu na terra e foi crescendo, se tornou um monte enorme. Aquela pedra é o reinado de Jesus na terra. Já é o domínio do Senhor Jesus. Quando terminar o domínio do anticristo, começa então o domínio do Senhor Jesus. Ele já domina, mas ainda os povos não estão subjugados, porque falta concretizar as obras de Deus. Esta é a verdade. Mas então, irmãos, João disse que nós agora, pela graça, fomos chamados filhos de Deus. Agora somos chamados filhos de Deus. Ele quer dizer que temos já este nome como filhos de Deus, mas ainda não é manifestado o que havemos de ser. Que maravilha! João encorajando os irmãos da época, a glória que estava para revelar para eles e para nós também, o nosso corpo de glória. E queremos falar um pouco sobre isso, porque, irmãos, ninguém vai entrar nos céus, né, com defeito ou este corpo, como muitas pessoas pensam que este corpo vai ser transformado, vai ser um osso diferente, vai ser uma carne diferente. Carne nenhuma. Lá no céu não existe carne, lá no céu não existe sangue. O que existe no céu são corpos espirituais. É um corpo sim, não é nada como o vento, é um corpo, mas é um corpo diferente, não é? Muitas pessoas, por exemplo, não imaginam como o sol é. É uma bola de fogo, é um corpo tremendo. Por exemplo, as estrelas que nós olhamos, muitas pessoas não sabem que ela é um gás que brilha, acumulado no espaço, chamado de estrela. E eu fico imaginando quantas coisas que Deus fez, faz e pode fazer. Então o nosso corpo será uma coisa diferente, muito diferente. Nada poderá atingir o nosso corpo de maneira nenhuma. Não haverá vírus, doença, nada dessa natureza, nem demônio, nada. O nosso corpo será um corpo incorruptível, que não se corrompe, não tem como corrompê-lo. Não tem nada que pode ferir o nosso corpo, nada que possa deter, porque é uma glória que Deus criou para a eternidade. A nossa glória aqui terrena é transitória, por pouco tempo. Por isso as pessoas perdem muito tempo cuidando do seu corpo, preocupado em esticar a carne, em ir para salões de beleza,
para ver se fica atraente, para ver se a sociedade não vira o rosto. O meu corpo, irmão, pode virar o rosto quantas vezes quiser. Eu sou aceito pelo Supremo. Eu vou ficar preocupado com gente pequena, baixa, com um pouco de dinheiro, andando com ouro na mão, me prestigiando. Eu não estou nem aí para esse prestígio, este valor humano. O meu valor, o teu valor, quem dá é o Senhor. Por que nos preocupamos quando nós somos diferentes dos lá de fora e eles se preocupam porque nós não agradamos a eles? Ah, sim, mas importa agradar a Deus do que os homens. É muito mais importante, porque nós temos uma recompensa. E nós sabemos que fazendo isso estamos amando o Senhor, porque Ele também nos ama. Então, se alguém te desprezar porque você colocou uma roupa mais decente, se alguém te desprezar porque você não respondeu àquele que te xingou, você louva o Senhor porque você é vencedor. Você está vencendo, aleluia. Porque eles não sabem o que está reservado para o irmão e para a irmã, que é uma glória excelente, aleluia. Vamos para o livro de Mateus, capítulo 17, aleluia. Ainda não é manifestado, mas vai se manifestar. E nós seremos semelhantes ao Senhor. É a promessa, pois Jesus também prometeu isso. Aleluia. Em Mateus capítulo 17, do 1 ao 9, nós vamos aqui ler uma apresentação do Senhor para os discípulos. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, aleluia, em quem me comprazo, ou tenho prazer, escutai-o, glória a Deus. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. Até aqui, bendito seja o nome do Senhor. Então, a Escritura diz que, aleluia, Jesus se transfigurou diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e a sua roupa ficou toda luminosa. Imagina, o corpo acende, a roupa fica luminosa, fica acesa, tudo fica aceso. Não é um raio de luz batendo no seu rosto ou na roupa, na própria roupa acende. O corpo terá energia própria que vai acender lá no céu. O corpo dos remidos só acende. Irmãos, teve uma pessoa que foi arrebatado, segundo ele disse que dava para ver atrás da sua mão. Ele via a outra mão, ele via as pessoas assim. Por isso que um parente da irmã Hélia que ficou em coma, uma pessoa não cristã, há muitos anos, ele teve um problema e ficou em coma. Ele disse que o período que ele ficou em coma, ele se viu sentado num lugar e olhando num lugar de gramado muito bonito, pessoas conversando de vestes brancas, calmas, serenas, tranquilas. Ele notou uma coisa muito estranha, e quando as pessoas andavam, ninguém saía da frente, elas passavam um pelo dentro das outras. Aleluia. Irmão, não há mais barreira, não haverá mais barreira. Você fecha a sua casa direitinho, sai. Quando você chega, o Senhor já está lá dentro, ele entra e sai, o anjo entra e sai, não bate na porta, não precisa abrir para ele entrar. Aleluia. É uma coisa muito gloriosa que está nos esperando, irmão. Não existe dinheiro nenhum. Os homens mais ricos, os mais mandões nessa vida, por mais que eles tenham dinheiro, nunca poderão fazer isso com seus corpos. O diabo pode enganar na visão, fazer alguma mágica que ilude a vista, mas ele não pode. Ele foi feito, ele não fez nada. Ele só engana, ele só copia, mas não pode produzir nada. Essa história de que anjos caídos se relacionaram com os filhos de Deus, isso é uma maior mentira do inferno. São satanistas que corromperam muitas igrejas, tem um monte de crentes, inclusive pastores, pregando essa mentira. Deus nunca permitiu isso. Anjo nenhum tem esse poder, Deus não deu.
Escritura diz no livro de Atos dos Apóstolos que de um só Deus fez todas as gerações da terra. Aleluia. De um só, não tem esse negócio não, irmãos. Foi Deus que, outra coisa, foi Deus que fez. Nenhum anjo teria autoridade, nem Satã, o pai da mentira, tem o poder de passar à frente de Deus e fazer o que quiser. Um dia a mulher endemoniada no encruzo ali com a capa vermelha e uma garrafa de cachaça na mão, charutão, veio para cima de mim, quando o esposo da irmã foi discutir, dizendo, fazendo um negócio, dizendo, os encruzos é meu. Os encruzos nunca foram teus, nada é teu nessa terra, nada é teu. Vocês ficam sujando essa esquina, nada é teu aqui na terra, nada. E não é mesmo. Essa história que o diabo disse para Jesus, ele disse para enganar o Senhor, mas o Senhor não pode ser enganado. Tudo isso me foi entregue, eu dou quem quero. Uma coisa é o mundo jaz do maligno, outra coisa o mundo é do maligno. Não. Deus não deu de presente para o diabo, não. A Bíblia diz que a terra é do Senhor. E ele do céu, da sua morada, ele governa. Está lá no livro de Daniel e várias escrituras. Então tem que ter muito cuidado com as mentiras de Satanás. Ele usa a própria Bíblia para enganar. Mas o Senhor não tem deixado nós enganados. Irmãos, então depois aqui de 6 dias, Jesus com os discípulos foi para o monte e ali transfigurou-se diante dele. Teve um propósito. Os discípulos precisavam ver, mesmo que eles não entenderam, mas eles viram que o rosto do Senhor ficou como o sol. Então quando Paulo realmente teve um encontro com Jesus, certamente eles lembraram, é a glória da ressurreição, porque Jesus fez isso justamente para ficar para os discípulos e para nós. O corpo dele como seria? Suas vestes tornou branquinhas, as vestes de Jesus ficaram branquinhas e o seu rosto ficou como o sol, e os discípulos viram aquilo. Mas isso é muito maravilhoso, porque nós temos isso em outras escrituras, Deus mostrando no Velho Testamento, para deixar para nós uma segurança de como será o nosso corpo, não é? Por exemplo, nós temos ali no livro de Êxodo 34, né? Do versículo 38 ao 35, eu não vou ler não, mas eu vou falar para os irmãos. Quando Moisés, pela segunda vez, ele subiu ao monte, e durante 40 dias Moisés esteve diante do Senhor, e o Senhor lhe deu os 10 mandamentos e muitos outros mandamentos. O Senhor falou para Moisés muitas coisas, não foi somente os 10 mandamentos. O Senhor deu muitos outros mandamentos sobre holocaustos, sobre sacrifícios. Muitas coisas Deus falou para Moisés. Nesta segunda vez que Moisés desce do monte, uma coisa gloriosa acontece. Moisés não sabia, mas o seu rosto resplandecia. E os filhos de Israel, quando viram o rosto de Moisés resplandecendo, eles ficaram com medo de olhar, ficaram com temor. Aí certamente comunicaram a Moisés. Moisés então pegou um véu e o cobriu. Agora imagine se o véu fosse essa renda de filó, que as pessoas dizem por aí que é véu. Tornou-se nome, né? A palavra véu, a renda de filó, furadinho, tornou-se véu. A palavra ficou como assim, igual a palavra gilete. Todo mundo entende que é aquela lana de barbear, mas na verdade a palavra gilete é o nome da fábrica. E o certo é lana de barbear. Mas como foi a primeira marca que começou, depois foi a Wilkinson, e assim outras surgiram. Mas então todo mundo imagina, você tem gilete, já sabe o que é. Você vende fórmica. As pessoas sabem que fórmica é aquela peça de forrar os armários. E a mesma coisa, véu. Todo mundo quando fala em véu, lembra do filó. Não é aquele tecido de filó, aquele tecido furadinho. Véu não é isso. Aqui diz que ele cobriu com véu. Imagine se colocasse uma rendinha dessa. Será que taparia a glória que estava no seu rosto? Então véu não tapa nada. Essas igrejas que usam véu precisam usar tecido igual as judias. As mulheres judias não colocam esse
se disfarce, não, coloca um tecido mesmo sobre as cabeças para orarem. Assim Moisés cobriu o seu rosto para que o povo pudesse falar com ele. E a escritura diz que quando ele voltava para falar com o Senhor, ele tirava o véu. Os judeus, até nos filmes, quando vão orar, botam um pano na cabeça. Esses filmes de Jesus, esses filmes tudo fraudulento, errado. Judeu nenhum deveria botar nada na cabeça. E Paulo diz que o homem que ora com a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça. O homem não deve orar com a cabeça coberta, com chapéu, com qualquer coisa, com boné. Vai orar, vai pregar? Tem que tirar, segundo as escrituras. É assim que é. Então essa história desses filmes aí que você vê que os homens, Jesus sai para orar, bota um pano na cabeça ao Pai, tudo mentira. Tanto do Velho Testamento quanto entre os judeus. Se os judeus fazem isso hoje, também já estão errados. Tradições erradas. Porque Moisés tirava o véu e orava ao Senhor de cabeça descoberta. Aleluia. Aleluia. Porque o homem é a imagem de Jesus. E a mulher é a imagem do homem, a glória do homem, né? Então, amado, nesse texto de Êxodo, nós vemos ali que o rosto de Moisés resplandeceu. Agora eu quero lembrar os irmãos uma coisa. Essa foi a segunda vez que Moisés subiu ao monte. Houve uma outra vez, não houve? A primeira vez. A primeira vez que Moisés subiu ao monte, o povo entregou-se a uma festividade idolátrica, fizeram um bezerro de ouro e pregaram para o povo que aquele bezerro era o Deus que por Moisés tinha tirado o povo do Egito. Deus foi representado por um bezerro de ouro. Moisés então, quando passou os 40 dias e 40 noites na presença do Senhor, quando ali desceu do monte e viu aquele carnaval, aquela festa da carne, cheia de pecados e adultério, Moisés então quebrou as tábuas que Deus cortou e escreveram. Então nós temos duas coisas interessantes na primeira subida ao monte e na segunda vez. Há uma diferença enorme. A primeira vez as tábuas foram quebradas, porque o povo traspassaram o concerto de Deus. Na segunda vez as tábuas permaneceram e a glória veio sobre Moisés. Nós temos aprendido isso por uma revelação divina, que esses dois atos de Moisés subir ao monte são figurativos. A primeira vez representa o primeiro concerto que foi feito com Adão, que foi quebrado. E a segunda vez, aquela glória do rosto de Moisés é o concerto que o Senhor Deus fez com Jesus, o segundo Adão. Aleluia! O primeiro Adão foi feito alma vivente, segundo o apóstolo Paulo, segundo o que o Espírito tem nos ensinado. O segundo Adão foi feito espírito vivificante. Então, na segunda vez, representa o segundo concerto, em que a glória de Deus, a glória que há de ser revelada no segundo concerto, com quem realmente se consertaram com Jesus e aceitaram o concerto, aceitaram o sacrifício, ele terá um corpo de glória. Aleluia. Moisés, ao descer do monte, seu rosto resplandecia sem ele querer. Deus estava mostrando para os israelitas e para deixar para nós que nós, pelo segundo concerto, receberemos um corpo de glória. Aleluia. Glória. Um corpo glorificado, um corpo, aleluia, semelhante ao dos anjos. Vamos dar uma olhada nisso no livro de Lucas. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Lucas capítulo 20, aleluia, versículo 35 e 36, que diz: mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, aleluia, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição, aleluia. Então aqui está uma promessa: os que forem achados dignos de alcançar a vida eterna
não vão se casar mais. Irmãos, meditando nesse versículo, nós chegamos ao entendimento que o Espírito nos deu, além de outros que já falamos com os irmãos. Por que não vamos casar mais? Claro, a explicação ela pode ser mais detalhada, mas eu posso simplesmente dizer: porque você é igual ao anjo? Porque não existe nem macho nem fêmea, como a palavra dele diz. Não existe nem macho nem fêmea. É porque não haverá mais procriação, não haverá mais criação, não haverá mais evolução de ninguém. Os seres humanos vão cessar por aqui. Lá no céu não vai ter anjinho nascendo, nada disso. Lá não tem mais a necessidade de reprodução, reproduzir. Porque esse sentimento de homem com a mulher, para um se chegar ao outro, né? E nascer as crianças, foi Deus que criou para o tempo aqui. Quando sairmos deste corpo, esse sentimento de desejos do homem com a mulher, da mulher com o homem, de pai, de mãe, de filhos e filhas, isso vai cessar. Seremos semelhantes aos anjos, iguais aos anjos do céu, que não se casam e se dão em casamento. Lá no céu não existirá então esse sentimento, porque estes sentimentos foram criados para aqui na terra. Mas estando nós nos céus, teremos um corpo semelhante ao dos anjos. Os anjos não têm esse sentimento. Porque os anjos olharam, diz os testemunhos de Jeová, e agora um monte de crente torcendo as escrituras. Até tem uma imagem no livrinho, eu tenho lá em casa, das testemunhas de Jeová, um anjo deitado numa nuvem assim, com o cotovelo, com aquela cara daquele homem que está olhando para a mulher e cobiçando a mulher. Isso não existe. Anjo não tem desejos como nós temos. Esses desejos, isso é coisa da carne, puramente carne. Espírito não produz o sêmen da carne, isso não existe. Eles não podem criar. Mas como tem gente ignorante, gente errando, caindo nesses ensinamentos diabólicos, nenhum demônio, e quanto mais demônio, nem os anjos podem fazer, nem demônios podem criar um sêmen. Irmãos, nem Satã pode criar uma folha. Ele pode fazer aparecer para você, você vai ver, mas é sinal de mentira. É sinal de mentira. Ele faz aparecer várias imagens, e ele mesmo se transfigura em várias imagens, mas é tudo mentira. Porque ele não pode mudar o que ele é. Nós temos testemunho de irmãos que estavam na praia, diz que um homem endemoniado pegou um caco de vidro assim e passou lá. Para todo mundo ver, o sangue jorrou. Aí todo mundo ficou assim olhando. Depois ele botou a mão assim e fez isso assim, não tinha nada. O que era? Sinal de mentira. Sinal de mentira. Sinal de mentira. Está aqui, irmão Edson, que uma igreja aí para cima, em Itaboraí, apareceu lá um curandeiro na igreja. Não que eu duvido de Deus, Deus já me curou das minhas amigas. Eu tinha 13 para 14 anos. Deus operou maravilhosamente. Não tem mais nada. Estou com 52 anos. Era uma mulher? Era uma mulher. Uma mulher, uma curandeira. A mulher curou uma pessoa que era cega, a pessoa passou a enxergar. Outra que tinha uma ferida na perna, que não fechava, a ferida fechou. E mais outras doenças. Mas a igreja enchia quando a pessoa estava ali profetizando e curando. Um belo dia, o próprio pastor da igreja, incomodado com aquilo, porque nos dias de culto normal, onde ela não estava, onde tinha que estudar a palavra, a igreja estava vazia. E um dia ele estava olhando a mulher fazendo aquela coisa toda, segundo o que nós ouvimos, ele levantou e foi lá, repreendeu o demônio. A mulher caiu na hora no chão, endemoniada. Quando as pessoas que foram curadas viram aquilo, falaram assim: Senhor, se não foi o Senhor que curou, se foi a mão do inimigo, eu quero voltar do jeito que eu era. Diz que todos que estavam doentes voltaram a ficar doentes. Inclusive quem tinha a cura da visão voltou a ficar cego. E tinha uma pessoa que tinha uma doença crônica na perna, e a doença voltou, o sangue voltou. Porque era uma cura de mentira. O diabo não pode manter cura. Ele disfarça, ele faz uma coisa e disfarça. Você não vê.
E eu sei de um testemunho, quando eu tinha 15 anos, eu não era cristão, um amigo meu tinha uma tia que era feiticeira, aquela coisa toda, teve um acidente de automóvel, e ela teve um problema, não sei se foi na coluna, então levaram para o centro de Macumba, lá fizeram o trabalho, ela ficou boa. Um certo dia, passado muitos anos, ela se converteu ao Senhor. Quando ela se converteu ao Senhor, o demônio que disfarçava a cura saiu dela, a doença voltou do jeito como estava, depois de muitos anos. O mesmo demônio que põe uma doença que não existe, ele põe uma cura que não existe, porque eles não podem realizar nada. Não existe permissão. Assim, irmãos, lá nos céus, os anjos não têm sentimento. Nós seremos semelhantes aos anjos, sem o calor, frio, sem o cansaço nas pernas, sem o suor. Isso tudo é coisa do corpo, aqui. Não teremos esse corpo exatamente como está aqui, e nem a feição dos irmãos serão estas. Já foi revelado várias vezes, porque nem o rosto de Jesus era igual. Porque se fosse igual, Jesus, quando olhasse e visse o Filho do Homem, ele disse: Senhor, Jesus. Mas ele disse que a Escritura diz que ele viu um semelhante, ele não conheceu. O Senhor teve que falar para ele quem ele era. Aleluia. Pode ler lá, irmão. Nós temos que estar atentos à palavra, porque é outra glória. Seus pés era reluzente, como um latão reluzente. João observou aquilo tudo, viu que era um ser glorioso. Ele não tinha visto ainda a glória de Jesus. João não tinha visto. E Jesus disse: convém que ele fique, até que eu venha. E Jesus veio e mostrou para ele, e disse para ele quem ele era. Que maravilha. Vocês querem ler? Tudo bem? Tem gente aí que está na dúvida. Apocalipse capítulo 1:10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Jesus não tinha aquela grande voz como de trombeta, até a sua voz estava diferente. Aleluia. Que dizia: o que vês, escreve no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardo, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. Veja que ele não conheceu, ele queria saber quem é que estava falando com ele. Virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais de ouro um semelhante ao Filho do Homem. Ele falou parecido com o meu Senhor, não. Ele não conheceu, não, amados. Semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido, e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca. Não era só cabelo, não, cabeça também é tudo branco como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra, mão direita, 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. Jesus não tinha nada na boca, nem a sua língua era grande, parecida com espada. E agora, que ser é este? Que ser era este? Que glória é esta? Quem é este homem? Quem é esta pessoa? Não é? Ele diz aqui, não é? E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Foi assim que Jesus resplandeceu para o discípulo. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. Ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto. Ele está mostrando para João quem ele era, e é. Mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Irmãos, foi necessário então o Senhor se identificar, não falando para ele: eu sou Jesus, mas começou a falar: eu sou o que vivo e fui morto. Isso foi mais identificador para João. Eu sou Jesus. Qualquer um pode chegar e
dizia, né, eu sou Jesus, mas ele disse, eu sou o que vive e foi morto. E este estou vivo para todo sempre. João deve ter ficado, olha irmão, eu imagino como ficou o gozo. João ficou explodido de gozo, alegria e temor em ver essa coisa gloriosa, a presença do seu mestre, aquele que ele recostava no seu ombro, tão carinhosamente, sendo ele o discípulo mais novo, aquele que Jesus o amava, tratava ele com carinho, agora ele já estava ancião, e Jesus ali cheio de glória ainda. Aquela glória, não é? Já formado, a sua formatura no céu, ali glorificado, não é? Uma aparência tremenda. Olha irmão, João deve ter tido muito temor, ele caiu aos seus pés, a Bíblia que ele caiu, ele não dobrou o joelho para adorar, não, ele caiu, a presença era tão grande que ele caiu no chão. A presença é gloriosa, mas se você vê a presença de um anjo ou do Senhor, você cai, você fica completamente vazio, você vê a coisa ali e treme na base, porque é muita glória nos céus. Por isso que o crente tem que ser refinado na santidade, na santificação, tem que passar na faculdade do Senhor para alcançar essa condição de andar lado a lado com o Senhor. Como pode as igrejas estão formando crente escravo do mundo? O crente não pode ser escravo desse mundo. O cristão ele tem que abandonar todos os costumes, usos e costumes do mundo que tem invadido as igrejas, usos e costumes que enfeiam a vida do cristão, enfeiam espiritualmente. Claro, tem muitos usos e costumes que aparentemente são bonitos, a sociedade aplaude, mas na verdade denigre a verdadeira imagem de Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, irmãos, é que Jesus disse, seremos semelhantes a Ele. Seremos semelhantes, é um corpo completamente diferente. Agora, vocês sabem, lá em Atos, quando Paulo teve um encontro com o Senhor, a Bíblia diz lá, tem Atos 26, 13 e 15, ali, por exemplo, ele declara que o seu rosto era como um sol. Jesus apareceu como apareceu para João, e João testificou, seu rosto brilhava como o sol. Paulo também testificou que o rosto dele era com brilho, o rosto não, o brilho, ele não viu, o brilho era com um brilho mais do brilho do sol. E lá também, quando Jesus transfigurou para os discípulos, mostrou para os discípulos, sua roupa resplandeceu e o seu rosto brilhou como o sol. Aleluia. Então, irmão, nós estamos aqui mostrando como a palavra vem sendo assim confirmada, e Deus vem assim zelando para que os irmãos creiam, para que as pessoas estudando a Bíblia vejam como Deus foi paciente, foi cuidadoso, desde o Velho Testamento até o último livro, de mostrar muitas coisas, como Ele vai fazer conosco e com a igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, irmãos, rapidamente para encerrar, abre 1 Coríntios 15. 1 Coríntios capítulo 15. Acharam? Versículo 35 em diante, que diz assim: é uma palavra que o apóstolo explica um pouco sobre esta nova glória, que diz: mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato! O que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. Insensato não é aquele que não medita muito, que não pensa muito, ou sem pensamento. Como Paulo fez, assim: meu amigo, você não tem meditado na Escritura, não? Você não é plantador, não? Você não, quando planta uma semente de laranja, você vai colher um pé de semente? Hein? Seu Valderlei, já plantou alguma coisa na sua vida? Já, né? Quando o senhor plantou a semente, nasceu um pé de semente? Não, né? Nasceu uma planta, né? É isso que ele está explicando aqui. Vamos ler? Vamos continuar? E quando semeias, versículo 37, não semeias o corpo que há de nascer. Claro, você não vai plantar um abacaxi, né? Você vai plantar uma laranja para nascer uma laranja? Não. Você não semeia o corpo, não é assim, né? E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer. Você não semeia o corpo que há de nascer, mas os simples grãos, como de trigo,
ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é carne dos homens, outra carne dos animais, outra carne dos peixes e outra carne das aves. E há corpos celestes, corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e a outra a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela é diferente em glória da outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, este corpo que se corrompe. Ele está usando aqui, irmãos, uma comparação, tá? Faz de conta que o seu corpo é uma semente, e você vai ser semeado. Aonde você vai ser semeado? Na terra. Na terra, lá na sepultura, né? A não ser que Jesus venha logo. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, em vergonha, um corpo vergonhoso, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Claro, a pessoa vai falecer velho, doente, não vai ressuscitar com um corpo velho, e nem doente, nem sem um olho, sem uma perna, e nem com doença alguma. Semeia-se o corpo animal. Olha aqui, ó. Olha aqui, irmãos, como é claro o que a Bíblia ensina. As pessoas que fazem confusão: semeia-se o corpo animal, esse corpo de carne, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, aqui, ó, os dois concertos, as duas vezes que Moisés subiu no monte. O primeiro Adão, o concerto foi quebrado, mas o segundo Adão, o concerto permaneceu e ficou em glória, aleluia, que é Cristo. O último Adão em espírito vivificante, que ressuscita, que torna vivo. Mas não é primeiro o espiritual. Então, o primeiro Adão não é espiritual, senão o animal. Depois, o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, aleluia, é do céu. Qual o terreno, igual a Adão, tais são também os terrenos, os descendentes. E qual o celestial, Cristo, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, do Adão, assim traremos também a imagem do celestial, que é Cristo. E agora eu digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus, de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. A Bíblia enche-se de alegorias e de simbolismo. Vocês lembram o nome do homem que o Senhor mandou sacrificar o segundo boi do seu pai? Quem lembra? Gideão. Interessante isso, né? Nada foi feito por um acaso. Não era para ser sacrificado o primeiro boi, mas o segundo boi. Certamente seu pai tinha 2 bois. Ele diz: sacrifica o segundo boi. O primeiro boi foi feito alma vivente, e o segundo boi, espírito vivificante. O primeiro boi, terreno, Adão. O segundo boi que foi sacrificado é Cristo. São alegorias que a Bíblia deixou para nós. Nós não aprendemos isso em seminário, por revelação divina. Deus não deixou nada na história do Velho Testamento para ficar esquecido. Precisamos examinar, porque Deus tem muitas coisas para revelar para a igreja. Porque o segundo boi, porque representava Cristo, porque o primeiro homem, Adão, não foi sacrificado por nós, não podia, porque ele transgrediu. Mas o segundo Adão, Cristo, foi sacrificado por nós para que pudéssemos ter a glória que ele herdou. Agora, nós vemos que o Senhor, com muito cuidado, vem fazer essa promessa. Em Daniel capítulo 12, está também declarado ali que muitos que ensinam a justiça refulgirão sempre e eternamente como as estrelas de Deus. Então a visão dos irmãos, que quando chegam na glória, vê os corpos dos irmãos na glória, tudo brilhando, tudo como luz acesa, é real.
é real. Porque a palavra diz que assim como Ele é, seremos semelhante a Ele. Amém. Irmãos, pessoas já declararam, tem gente que não conta os detalhes, mas que os anjos são tão bonitos, e que o Espírito Santo ainda é muito bonito. O Senhor, irmão, é cada um mais bonito, de glória, de beleza, tudo perfeito. E se essas mulheres vaidosas vissem, caíam em si e vissem que não são nada, que a sua glória vai acabar lá no cemitério, inchada, sem cor e sem vigor, com os olhos para fora, os bichos comendo. Esta é a glória da beleza de vocês, não se preocupe não. Não fique apegado a essa natureza aí, porque lá o mendigo sujo de lama na rua vai ser comido pelos vermes. E a mulher delicada que nunca colocou nem a planta do pé no chão, que anda bem perfumada, cabelo pintadinho e toda arrumadinha, será comida pelos mesmos vermes se morrer em breve. Por isso está escrito em Provérbios 31: enganosa é a graça, a vaidade é a formosura, mas a mulher que tem meu Senhor, esta será louvada. Aleluia! Porque a mulher que tem meu Senhor, ela tem uma glória excelente, eterna nos céus. Maravilha, viu, irmãos? Se alguma irmã se acha feia, se algum irmão se acha feio, não se preocupa com isso não, né? Nós, na verdade, nós estamos também preocupados com a aparência. Nós amamos os irmãos, porque o Espírito Santo paira no semblante dos irmãos. E o amor de Cristo que tira toda a diferença, todas essas coisas, aleluia. Se nós olharmos com os olhos da carne, claro, vamos pensar só na beleza da carne. Mas se olharmos com os olhos do Espírito, nós também iremos ver a glória do Senhor que paira sobre os irmãos, aleluia. Mas aqui está, irmãos, uma palavra maravilhosa que o apóstolo Paulo ensina. Então, semeia esse corpo animal, vai ressuscitar um corpo espiritual. Por isso que você deve lutar por esse corpo espiritual. Ele é um presente de Deus, mas você deve lutar para que a sua carne, os sentimentos carnais não te levem para longe do Senhor. Porque tem muitos crentes dentro das igrejas desviados de Cristo, desviados da palavra, fazem parte de uma religião, mas estão desviados. Mas como pode? Mas ele é membro de uma igreja, ele é membro, mas o seu interior está desviado, ele está aéreo, ele está distante, ele só faz parte ali, na carne, na pessoa física. Ele está presente no corpo, mas ausente em espírito. Porque não é um corpo presente ou o nome do corpo que nós podemos provar que somos membros do corpo de Cristo. Mas é quando nós recebemos dentro do nosso interior. É quando de dentro do interior Jesus faz a obra. De dentro para fora. E passamos a amar o Senhor e nos importar com as coisas que estão escritas. Porque afinal de contas, irmãos, nós estamos ainda combatendo contra os sentimentos carnais. Porque para combater contra o diabo, irmãos, é muito fácil. Mas muito fácil. Difícil é combater contra as obras da carne, porque elas convivem contigo. Quando você não vigia, você para de dar lugar ao Espírito Santo, os sentimentos da carne começam a ferver. Satanás, então, quando vê uma brecha, entra. Ele só entra quando existem essas brechas. Então a nossa vigilância é justamente, né, com as brechas que damos para o inimigo. Porque Satanás, ele arma os laços tentando nós na carne. Ele tenta nós na carne, usa uma pessoa, fala uma palavra que possa te comover, mexer com o teu sentimento. Se o irmão não tiver com a filha de fé no Senhor, o seu escudo não vai te dar proteção. Não é isso? Amém. A fé não é um escudo, irmão? Amém. O escudo da fé. Quando alguém te fala qualquer coisa, te desanima, você diz: não, está escrito na palavra que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aleluia! Eu posso não estar vendo agora a solução dos meus problemas, mas eu sei que na mão do Senhor está toda a solução dos meus problemas. Aleluia! Está escrito que eu vou esperar nele, que aquele que espera nele renovarão suas forças. Ó, você vai citando a Escritura, vai lembrando da palavra, sua fé vai se mantendo firme. O diabo sai, porque você se sujeita à palavra, né? Você resiste ao diabo, ele tem que fugir, irmão. Mas se você não resistir, ficar pensando, o diabo, os demônios notarem que você foi atingido por sua mensagem, por um pensamento que ele lançou, por um dardo inflamado, ele perceber que você decaiu, que o seu semblante ficou triste, e que o seu coração amorteceu, que a sua alegria foi abafada, ele continua batalhando para te derrubar. Aí vem o Espírito e fala: busca o Senhor, busca o Senhor.
busca a palavra, vai orar, cante um hino, louva, dá um glória na igreja, abre a boca, dá um glória bem alto, espanta o demônio, espanta o diabo, aleluia. Ora bem alto da sua casa, não ora baixinho, morrendo com sono, com coisa que Deus não quer mais saber de você. Levanta a tua voz, faz igual Davi. Davi, quando ele estava em apuro, ele clamava ao Senhor depois da oração e dizia: Senhor, obrigado porque tu me ouviste. Não é que ele era ousadia metido, não. Ele tinha certeza que Deus estava ouvindo ele. Agora a pessoa, você vai dobrar o joelho, você fica na dúvida, acho que Deus não me ouviu. Vai te ouvir mesmo. Nessa dúvida, não vai te ouvir mesmo. Tem que ter certeza, o Senhor me ouviu, o Senhor me atendeu, Ele me salvará, Ele me ajudará. Senhor, eu estou nas tuas mãos, não tem mais ninguém que pode resolver. Senhor, se o Senhor não me resolver, eu sei que vou cair, mas eu sei, Senhor, que eu estou nas tuas mãos e a minha vitória, o Senhor que vai me dar. É assim que tem que lutar contra os demônios, irmãos. Não adianta, ninguém vai apanhar o demônio na mão, não adianta, não vai apanhar na mão. E nem adianta gritar com ele, não. Ele não está nem aí. Mas quando você fala da palavra, eles tremem. Quando ele vê que você não decaiu da sua posição, eles tremem. E quando você glorifica e adora o Senhor e vai fazer o que Deus manda, mesmo que você foi machucado, eles tremem. Ele vê que você é combatente, você é coluna. Então eles têm que fugir de verdade. Bendito seja o nome do Senhor, né? Foi sexta-feira, foi ontem. Era o último concreto. Eu e o irmão Mauro, né? 13 sacos de cimento, de quinta para sexta. Nosso filho Israel comprou uma benção lá, que é uma betoneira, né? Uma ferramenta boa, mas mesmo assim tem que encher, carregar de longe. Mas aí começou a chover, e ainda faltava o último concreto, estava já escurecendo, e as nuvens, o vento soprando. Assim, meu Deus, Senhor, tem misericórdia, tem as mãos, né? E ali clamei ao Senhor, mas a chuva aí continuou a chuvinha, querendo desabar muito. Aí eu disse: Senhor, não é possível, não é possível. Aí o Mauro estava assim do outro lado, estendi a mão: em nome de Jesus, chuva, tu para que eu quero trabalhar, em nome de Jesus. Aí deu uma estirada, Senhor, até hoje choveu mais. Eu falei: poxa, mas também, né? Mas eu falei: Senhor, eu só quero terminar o concreto, Senhor, o Senhor abençoou, o Senhor que abençoou. Às vezes o menino só dá um soco, sei lá o que ele faz, né? Ele quer tentar, a gente tem que clamar, e o Senhor fez ali um milagre acontecer. Esse negócio, eu tenho várias experiências com isso, né? Uma vez estava ventando lá em casa, ventando, um vento daquele perigoso aqui de verão. Eu lembro, já contei para vocês, atrás de casa, onde é um salão, que agora é uma sala grande, uma copa grande, era um lugarzinho de telha brasilite. Deveria ter umas 6, 7 telhas brasilite, pequenininho, mas era a nossa varandinha única, né? Então, irmão, de repente uma árvore vem caindo do nosso lado assim. Eu disse: Senhor, vai quebrar tudo, Senhor. Eu só tenho essa varanda, não tenho dinheiro para fazer essa varanda. Em nome de Jesus, sai para lá. E a árvore diz: será o que aconteceu? Bateu lá no lugar. Uma coisa incrível, eu fiquei assim, e pedaço de pau sendo jogado, o vento jogando, mas um vento muito forte. Irmãos, Deus disse: eu ia cair assim, Deus fez isso. Deus, quando a gente crê, as maravilhas acontecem. O demônio não levantou? Creia. Você está na obediência? Creia. Estenda a mão. Eu já falei, irmão, não pede o Senhor para repreender o demônio, não. Muitas vezes Deus está mandando você repreender, porque a autoridade dele já está no irmão. Fala: eu te repreendo, Satã, sai em nome de Jesus, sai daqui. Aqui você não tem espaço nem lugar. Em nome do Senhor Jesus. Ele tem que sair mesmo, irmão. Em luz e autoridade. Vamos ouvir o grupo de louvor. Rosa,